Corinthians, Luiz Fabiani. Salve o Corinthians. Vamos lá, todo mundo ligado aqui, firme e forte. O Baby já tá ali, o presidente da Independente, já junto, misturado ali. Olha lá, grande Baby, já ajeitando tudo. As pessoas mandam nos clubes, né? Uma coisa impressionante. Então, 7k.bet.br pra gente arrebentar a boca do balão. Vamos lá, pra que a gente deixe tudo certinho, tudo bonitinho, pra que a gente possa deixar e fazer um jogo incrível pra vocês hoje. São Paulo e Alianza Lima, diga-se de passagem, com o Barcos e com o Guerreiro na reserva. Um jogador de 40 ou de 41. Que por sinal, acho que o Barcos faz aniversário amanhã. O Corinthians, que enfrentou a América de Cali, direto de Cali na Colômbia, enfrenta agora o Palmeiras, o seu maior rival, sábado, 6h30, com o time talvez não completo, mas quase completo, meu querido Luiz Fabiani. Certamente a gente vai falar muito de bola e campo até o jogo, porque algumas situações a gente vai conhecendo no decorrer da semana, quem que vai treinar, quem que não vai. Mas fora de campo, as pautas não param, nem mesmo quando o Corinthians tem folga. E aí eu queria dar o crédito a uma informação do GE a respeito de uma apuração interna do Corinthians de um possível rombo de 150 milhões deixado por gestões passadas e que não constava nos balanços financeiros. Quais gestões? Tanto do Duílio como do Andrés ou não? Isso vai ser parte da apuração, mas teria que estar no balanço dado do Duílio, ao menos. E que eu sei, vai ter mais coisa, viu? Tem mais esqueleto nos Tem armários. mais esqueleto ali. Vai ter, ó, o pau vai torar, hein? E aí tem as duas versões. Os pares do Augusto Melo, eles falam em uma maquiagem financeira, né? Uma fraude. E, por outro lado, o pessoal de oposição acredita se tratar de uma ferramenta política do Augusto Melo. Não é. Isso pra eles não é política em relação ao que eles fizeram esse tempo todo contra o Augusto, né? Só por amor ao Corinthians que eles fizeram. Ah, legal. Eles deixaram 2 bilhões de dívida e eles são os santos. Eles são os bonzinhos. Não tô dizendo que tá certo, que tá provado em relação aos 150 ou 300 milhões que vem a ver em relação a essa maquiagem aí que não provou. Tem que provar pra ser. Apuração. Então vamos lá. Quer dizer que quando é pra eles, é pra Andrés, pra Roberto Andrade, pra Duílio, é político. Legal. Vou te contar um negócio, craque. Eu falei há pouco aqui de uma nota oficial sobre esse caso do Tuma. E é uma nota assinada em nome do movimento, preste atenção, Reconstrução SCCP. E você sabe quem lidera o movimento Reconstrução SCCP? Quem? Mário Gobi. Então vocês estão de brincadeira. Que reconstrução? O que eles reconstruíram? O que o Mário Gobi deixou o Andrés fazer? O que o Mário Gobi deixou o Duílio fazer? O Mário Gobi se candidatou a presidente e meteu o pau no Andrés. Fez o que fez o diabo. Humilhou o torcedor, o sócio lá Agora ele é o grande cara. Reconstrução, nossa, que reconstrução. Que vocês deixaram uma dívida de 2 bilhões, nunca pagaram 1 centavo do Corinthians, 1 centavo do estádio. Quem pagou 40 milhões foi a torcida. Exatamente, e eu acho que esse argumento dos 40 milhões, craque, muita gente tenta menosprezar o que é... Não pode ser menosprezado. Eu disse um dia, alguns corintianos youtubers meteram o pau em mim, tá tudo bem. Acho que eu tô preocupado com esses babacas, velho. Que tem muita gente boa, mas tem uns babacas idiota. Eu disse o seguinte, o Corinthians talvez não consiga 10%, que é difícil. Dá 70 milhões, é muito dinheiro. Cara, eles conseguiram 40, já é um suor de sangue. Tem que dar os parabéns pra eles. Então eu vou dizer pra vocês, corintianos, pra presidente do conselho e pros ex-presidentes. Vocês deixaram uma dívida que não tinha, do Ramiro, de 42 milhões. E é um jogador que, em tese, veio de graça. 40 milhões que os torcedores estão tentando é sangue. Vocês deixaram uma dívida de 40 milhões do Ramiro que veio de graça. 33 milhões do Jusilei. O Jusilei é o caso mais bizarro. E não, bizarro não tinha dívida nenhuma. Passava um e-mail, né? 50% para um, 50% para outro. O Corinthians vendeu e não repassou o dinheiro. Só isso são 70. Aí, mais 60 milhões do Luan. Aí você tem mais 5 anos do Príncipe. Quem que é o Príncipe? O lateral. Léo Príncipe. Aí você tem dívidas trabalhistas que é inacreditável. E aí agora vem os salvadores da pátria. Para de contar mentira.
Craque, parece que o futuro do Corinthians ele é complicadíssimo. É muito duro, velho. Porque a gente vê a expectativa que o torcedor cria quando vem alguém novo, né? Quando chega alguém com boas ideias e no final das contas, às vezes pode até ter boas ideias, mas não consegue implementar porque no Corinthians o jogo político é muito forte. Você pode ser eleito entre um cara idôneo, se lança à presidência, é eleito, mas ele tem que distribuir cargo para aqueles que apoiaram ele em outro momento, né? Todos são assim. O André sempre disse, você trabalhava no meu timão. Sim. Vocês são segmentados pro Corinthians. Ele sempre disse, eu deixei o amador pra eles. Sempre falou isso. Pois é. E agora eles metem o pau no amador. Departamento de base. Departamento de base. Fundamental. Quem que vendeu todo mundo? Vamos lá nós dois listar. O Duílio vendeu antes de terminar a gestão dele. Robert, Renan, Murilo, o Adson, João Vitor. Pensando aqui de cabeça. Tem mais. Mantuan. O Mantuan foi o Duqueiroz. O Rony saiu só na gestão. Vamos lá. Né? Mas ele jogava. Não, mas tô falando deles, do Duílio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Pedro foi 9 milhões de euros. Pedro. E ficou com 50% do Yuri Alberto. Você vendeu, ele vendeu. Robert e Renan, Murilo. Todos esses jogadores que eu citei. E só tem 50%. A negociação do Yuri Alberto, ela é Duqueiroz, muito louco. Ivan e Robert Renan por 50% do Yuri, mais a preferência de compra do Pedro, que depois foi ser vendido por 9 milhões de euros. Né? Eu acho que o negócio acabou ficando bom pro Corinthians, craque. Porque hoje o Duqueiroz tá no Sport, o Robert Renan tá na Arábia e o Ivan tá no banco mas do você Inter. não sabe, filho, nem eu sei, se esses jogadores não ficassem. É verdade. E eram jogadores importantes. Isso! Né? O Duqueiroz foi muito importante. Você pode falar no que eles estão agora. Tá tudo certo que é fato, o que você tá falando é verdade. Mas e se eles estivessem jogando muita bola no Corinthians? Ele assumiu um risco, né? Pode ser. A venda do Murilo, o Corinthians ainda espera lucrar com ele. Porque... Isso é muito pequeno nisso, né? Eu também acho. Sempre querer lucrar com aquele que foi vendido do time lá de fora. Ninguém pensa nele jogar bola no clube, né? Não poderia ele ter ficado 3 anos aí vendendo ele por Murilo... 50 milhões de euros pro Real Madrid? Quantos jogos você fez no Corinthians? Foi 300 e pouco? Eu fiz quase 300 jogos. O Murilo saiu com menos de 30 jogos. Não, cara. Como é que um cara vai construir uma história no clube, né? Com menos de 30 E a gente jogos. coloca ainda ele, né? O que ele ganhou no Corinthians? Olha o que ele tá fazendo num time pequeno na Premier League. Aí o Corinthians, olha, vamos ganhar não sei quanto se ele for vendido pro Real Madrid, olha que pequeno. E outra coisa, essa administração, vamos lá então, vou contar só uma. Sabe por quanto foi revendido o Marquinhos? Ele foi emprestado pra Roma. Foi 4 milhões de euros. Então. Aí quanto que ele foi vendido por 30. Por 30 milhões. Então, peraí. Isso depois de um ano. Nossa, eu não posso acusar ninguém. Ele foi pra Roma, pro Vaticano. Isso. Ele foi pro Papa lá. O Tite falou que ele era pequenininho. O Mário Gobi dá pau no Tite até hoje. É verdade. É verdade ou mentira, minha? É verdade. Não é verdade? Ele fala que o Gobi diz, O culpado é o Tite. Que o Gobi queria que o Marquinhos jogasse. Isso. E que o Tite não queria se desfazer daqueles que ganharam. E falou que o Marquinhos era pequenininho. Aí, ele foi emprestado por 5 milhões. Era a multa dele. Foi vendido por 30 milhões de euros. E tá há 15 anos na Europa, quase. Pô, mas olha o tanto de dinheiro que o Corinthians perdeu. Você tá de brincadeira, pô. É, lamentável. É o dinheiro que o Corinthians deixa de ganhar, né? Porque imagina a grana que poderia então vamos lá, o Martinelli, sabe de onde que era esse menino do Arsenal? Ele do Corinthians. Até os 13 anos. Ele foi pro Ituano. Foi pro Ituano. Nossa, que legal. Nossa, que legal, ele foi pro Ituano. Nossa, que legal. Ele foi pro Ituano. Meu Deus, Carlos Miguel. Os caras não fizeram um contrato com ele? Do Carlos Miguel é inacreditável. Não é pra ser preso as pessoas? Não é pra ter impeachment, pra ter o cacete rodado? O que aconteceu? Era 4 milhões, aí no finalzinho 50 milhões. Era 50 milhões, aí quando termina o contrato, ele vai livre por 4 milhões. Você lembra da venda do Roger Guedes? Do Roger Guedes. Porque a do Roger Guedes, a multa dele era altíssima. Mas o Duílio teve que liberar porque ele fez um acordo de cavalheiros com o Roger Guedes, que era, se chegar uma proposta que você quer, eu te libero. Legal, né? Imagina? Que legal. E eles pensam no Corinthians, né? André Sanches, Roberto de Andrade, que nunca mais ninguém viu. Você que vai lá, você vê esses caras assistindo o jogo? Não. Você, torcedor, vocês veem o Andrés aí? No estádio. Vocês veem o Duílio no estádio? Eu vejo o Andrés e o Roberto nas reuniões do conselho. Não, mas no estádio, assistindo. Corintiano, assistir não, né? Tá bom. Por que será?
Sabe por quê? Porque eles vão ser vaiado. Vão ser vaiado. Sentar do lado de alguém, se alguém vai olhar e falar, irmão... Aqui Do não. meu lado você não vai Aqui você sentar. não vai ficar, Você não irmão. vai sentar. Vai ficar? Não, aqui você não vai ficar não, velho. A vergonha. Isso é uma vergonha. Pro pai, pro marido, pro amante, pra quem quer que seja. Uma vergonha. Vai no estádio comigo, pô. Vamos entrar todo mundo no campo. Entra eu, vocês 3 ex-presidentes. Um ganhou Campeonato Brasileiro, o outro ganhou Libertadores, ganhou Mundial. Entra comigo no campo. Entra comigo, entra com o Ezequiel, entra com o Ronaldo, entra com o Márcio, entra com os ex-jogadores. Vamos ver quem vai ser vaiado. Um entra do lado esquerdo, outro entra do lado direito. As pessoas vão jogar banana em vocês. E tem muito conselheiro que o torcedor não sabe quem é, mas que fez tanta besteira quanto e que anda livremente no clube até hoje e que já pega cargo, seja na categoria de base. Com todos, né? Ou se pega. Enfim, como a gente tava falando, política no Corinthians é muito complicado. Semana que vem, depoimento na Polícia Civil de Augusto Melo no dia 16, Marcelinho Mariano, ex-diretor administrativo no dia 14 e Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing do Corinthians no dia 15. Então, se a gente acha que essa semana tá quente, semana que vem vai ser pior, craque Neto. Vamos lá. Corinthians é isso, né? Você vê isso do Santos? Quantos presidentes saíram do Santos e que arregaçaram o Santos? Vamos lá, vamos enumerar, vai. Nossa, é uma turma, hein? Não é uma turma? Odílio, Alaor, Pérez, Odílio, Pérez, José Rueda, Carlos Pérez, o Orlando Rolo, que Rolo, entrou depois do Pérez, o Andrés Rueda, que Andrés abaixou o Rueda. Santos. Aconteceu alguma coisa com esses caras? Alguém fala alguma coisa? Ninguém fala absolutamente nada. Mas também nenhum deles tem coragem de ir na Vila. Exatamente isso. Inclusive o Rueda não foi na Vila no jogo que o Santos caiu e ele era presidente, né? Ele não ia muito na Vila. Mas Tá bom. Independentemente do momento. Tá bom. O São Paulo deve quanto? 1 bilhão, não é? bi, O que aconteceu ontem? As contas foram? Aprovados. Alguém fez matéria sobre isso? Alguém falou sobre isso? Alguém disse alguma coisa sobre isso? Algum São Paulino comentarista disse alguma coisa sobre isso? Alguém falou sobre isso? Não, né? Não, né? Não tem peito pra falar, né? E aí? Tristeza, né? Muita coisa passa batida no futebol paulista e como você bem falou, não só no Corinthians, não só no São Paulo, no Palmeiras. Palmeiras muito menos, né, Soler? Desculpa, o Palmeiras hoje, meu Palmeiras irmão, hoje tá a mais administrativa tranquilo, fazendo. Sobra. Olha o que o Palmeiras pagou a dívida com a Leila, cara. Quase 179 milhões Isso. ou 180 milhões. Pagou, não deve 1 centavo, truta. Pagou a com Nobre quando ele emprestou dinheiro. Não deve pra ninguém. Deve pra quem? Pra quem que deve o Palmeiras? Qual é o empresário que cobra o Palmeiras? Que a gente não saiba. Ainda tem a Samsung, só que o Palmeiras está resolvendo. Tá, mas isso aí é um com processo. segredo, Isso é um processo. E pode ser que o Palmeiras É. pague um valor Isso, exatamente. teoricamente irrisório. Tá, isso é um processo. Agora, qual o jogador que o Palmeiras deve? Não tem empresário. Qual que o bate na treinador que o porta. Palmeiras deve? Qual empresário que o Palmeiras deve? Quem bate na porta do Palmeiras? Aí um gambá falando dos porcos, irmão. Aí, ó, um gambá falando dos porcos.